Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Na aula de hoje, vocês vão realizar a avaliação de ciências. Então, agora eu vou revisar com vocês alguns conteúdos que vão estar nessa revisão, tá bom? Lembrando que vocês vão fazer a revisão pelo Google Formulários. O processo continua o mesmo. Nós vamos enviar o link, vocês vão abrir lá na página, na prova, né? Vai abrir a página com a prova. Vocês vão completar o primeiro espaço com o e-mail, depois com o nome completo e vão realizar as questões, vão responder as questões. Essa revisão, em especial, né, as revisões de ciências, história e geografia, vocês vão fazer questões discursivas, ou seja, vocês vão precisar digitar as respostas. Quando forem digitar, prestem bastante atenção se vocês estão escrevendo corretamente. Somente 2 serão discursivas, as demais serão perguntas em que vocês irão responder marcando apenas uma resposta, tá bom? Então vamos lá. Nós separamos aqui alguns conteúdos trabalhados nesse trimestre e que vão estar nessa revisão, que são o ser humano, ossos e músculos do corpo humano, como funciona nosso corpo, no caso, os sistemas, né? Alimentação, higiene e hábitos saudáveis e saneamento básico. Eu vou agora, com o auxílio do livro, eu vou pontuar alguns pontos para vocês importantes dentro desses conteúdos que vão auxiliá-los no momento em que vocês forem realizar a avaliação, no momento que vocês forem responder as questões. Então vamos lá, vamos começar aqui com o ser humano. Esse conteúdo começa lá no livro de vocês, na página 140. Nós sabemos que nós temos fases na nossa vida, né? Que começa na infância, depois na adolescência e a fase adulta, que também é dividido com a fase da velhice. Né? Então, na fase adulta, nós começamos a adquirir algumas responsabilidades que lá na velhice a gente passa a não ter mais. Normalmente, as pessoas se aposentam, né? Trabalham no seu período da fase adulta, adquirem suas coisas, constroem suas famílias e lá na velhice ela tem um momento de descanso. Então, aí no livro de vocês, ele fala dessas 3 primeiras fases. E ele mostra aí o crescimento do ser humano, né? E essas fases, que é da infância, a adolescência e a fase adulta. E ele disponibilizou aí algumas imagens para vocês conseguirem fazer essa relação. Do bebê de 5 meses, que é a fase quando nasce, né? O bebê. Depois a infância, que o bebê também está atrelando aí nessa fase. Depois vem uma criança de 8 anos, que corresponde à fase da infância. Uma adolescente de 17 anos. E depois uma adulta de 40 anos. Aqui ele não mostra a fase da velhice, mas nós sabemos também que é uma fase da nossa vida, né? Como eu falei agora anteriormente. Em sequência, ele fala da reprodução. Dentro desse conteúdo aqui, foi falado para vocês da reprodução do ser humano. Então, a reprodução dos seres humanos se dá com a união das células reprodutoras femininas e masculinas, formando a célula ovo, denominada zigoto. Antes de nascer, o bebê desenvolve-se dentro da barriga da mãe. Então, nós sabemos já desse fato, né? Porque o bebê, ele até nascer, ele se desenvolve, né, dentro dos 9 meses, na barriga da mãe, é através dela que ele se alimenta e recebe ali todos os nutrientes para o seu crescimento. Daí, após esses 9 meses, esse bebê nasce e começa a viver suas etapas. Né, nos primeiros meses ocorre a amamentação, que é muito importante para a saúde desse bebê. Aí ao lado, na página 141, mostra a imagem, né, da importância do leite materno, dessas primeiras fases do bebê. E daí, nesse processo, vai ocorrer o desenvolvimento. Mais abaixo, ele fala do corpo humano. Nós sabemos que o corpo humano ele é dividido em partes. Normalmente a gente fala cabeça, tronco e os membros, que nós temos os membros inferiores e os membros superiores. E nessas partes, por exemplo, no tronco, nós temos órgãos importantes, na nossa cabeça temos órgãos importantes que ajudam no funcionamento do nosso corpo. Aí nessa página também está assim, na página 141, mais abaixo aí, onde fala sobre o corpo humano. Os membros superiores são formados por braços, antebraços e mãos. Os membros inferiores são formados por coxa, pernas e pés. Então, nós sabemos o que compõe os nossos membros. E como eu falei agora, o tronco e a cabeça ele também têm órgãos importantes que ajudam no funcionamento do nosso corpo. Então,
Então vamos virar agora na página 142, fala um pouco dessa parte da cabeça e do tronco. Então está assim, a estrutura óssea da cabeça é formada pela caixa craniana e pelos ossos da face. A caixa craniana, né, que compõe a nossa cabeça, protege o encéfalo. Este comanda o corpo, os movimentos, os sentidos e a inteligência. O pescoço liga a cabeça ao tronco. E aqui nessa parte da nossa cabeça, né, que liga cabeça ao tronco, nós temos a faringe e a laringe. Mais abaixo aí vocês têm uma imagem que mostra, está sinalizando aí para vocês em que parte fica cada órgão. É importante vocês estarem observando novamente. O tronco é formado pelo tórax ou peito, né? Que algumas pessoas costumam falar peito pelo abdômen ou barriga. Então, cada um usa uma forma, mas todos eles estão se referindo a essa parte aqui do nosso corpo. E nessa parte do tórax, né, do abdômen, nós temos o coração, que é o órgão responsável, ele bombeia todo o sangue do nosso corpo, e os pulmões, que são responsáveis pela nossa respiração. E no abdômen estão o estômago, que, né, nos auxiliam na nossa digestão, os intestinos, o fígado, os rins e outros órgãos. Então, aí na casa de vocês podem novamente estarem revisando essa imagem, se necessário, para vocês conseguirem realizar qualquer questão que tenha na prova referente a isso, tá bom? Aí, em sequência, nós vamos falar sobre os ossos e músculos do corpo humano. Nós sabemos que os ossos são as partes duras, né, do nosso corpo. E no nosso corpo nós temos vários órgãos, vários ossos. Sabemos que tem os maiores, outros menores. O osso maior do nosso corpo é o fêmur, que está aqui presente na nossa perna, né, que nós chamamos nessa parte aqui de coxa. Então aí nessa parte desse conteúdo, na página 145, está assim, quando fala sobre os ossos. Os ossos são estruturas duras do corpo que em conjunto formam o esqueleto. Então o esqueleto é uma parte muito importante do nosso corpo, composta pela coluna vertebral, né? É essa coluna que dá sustento, que sustenta o nosso corpo. Então alguns ossos são longos, como eu falei anteriormente, como os das clavículas, que são esses ossos daqui, do nosso ombro, como as costelas e dos membros, né? Como nós sabemos que temos ossos nos braços, nas pernas, nos dedos, que são nossas falanges. Outros ossos são curtos, como os das vértebras dos pés e mãos. Há também ossos chatos, como os do crânio e os ossos da face. Então aí do lado também tem uma imagem que pode auxiliá-los, para vocês conseguirem observar em que cada osso, né, onde fica no nosso corpo. Em sequência, nós falamos das articulações. Esse conteúdo está na página 146. Lá fala que a articulação é o encontro de dois ou mais ossos. Então, esse encontro aqui, ó, aqui está uma articulação que nos permite fazer esse movimento. E também, dentro desse assunto, nós falamos sobre os músculos, que também são responsáveis pelos movimentos do nosso corpo. E temos músculos em todas as partes, na nossa face, no nosso corpo, no restante do nosso corpo. Nosso corpo é composto por vários músculos. Que esse conteúdo está lá na página 147, que fala assim: sem os músculos não poderíamos movimentar nosso corpo. Como eu falei agora, ele nos ajuda o quê? Na nossa locomoção, na nossa movimentação. A movimentação é muito importante, pois por meio dela podemos fazer coisas simples, como andar, sentar, praticar esportes, atividades físicas e engolir. Então, os músculos, eles nos auxiliam nessa movimentação, nessa nossa locomoção. No momento em que mastigamos os alimentos, aqui no livro não cita, mas é um movimento que nós fazemos que é auxiliado pela nossa mandíbula, que é esse osso aqui da nossa boca, e ajuda nesse processo. Mas aí abaixo fala um pouco sobre os músculos, que quem quiser fazer a leitura complementar pode estar fazendo, mas o importante é vocês saberem que os músculos têm essa função, nos auxiliam em várias atividades do nosso dia a dia. Continuando aí, nós vamos entrar nessa parte aqui, como funciona o nosso corpo. O nosso corpo ele é composto por vários sistemas, e esse conteúdo começa lá na página 150. Ele explica o funcionamento de cada sistema. Então é importante aí que vocês acompanhem comigo. Eu vou falar assim um pouquinho, né, sobre cada sistema, só para a gente relembrar, e vocês acompanhem aí nessa página 150.
O corpo humano está dividido em partes constituídas de outras partes menores, e assim por diante. As partes que trabalham juntas para realizar uma mesma tarefa ou função formam conjuntos de órgãos, conhecidos como sistemas. Então, cada sistema é responsável por um funcionamento do nosso corpo. E nós temos o sistema locomotor, né? Em sequência, nós falamos do sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema urinário e o sistema genital. Então, todos esses que eu falei agora são sistemas que compõem o nosso corpo. Então, eu vou falar brevemente sobre um pouquinho de cada um, só para vocês relembrarem aí. Sistema locomotor. Os ossos e os músculos compõem o sistema locomotor. É ele que sustenta nosso corpo e nos permite fazer os movimentos. Então, todo esse movimento que nós fazemos de movimentos de pernas, braços, até da cabeça, quando movimentamos por conta do nosso pescoço, né, que faz esse movimento, quem é responsável é o sistema locomotor. Sistema digestório. Durante a digestão, os alimentos são quebrados em partes muito pequenas, no momento da nossa mastigação, né? Até que o organismo consegue absorver os nutrientes. Esse processo é realizado pelos órgãos do sistema digestório. Então, lá está, no caso, no sistema digestório estão os pulmões, o estômago, o esôfago, que nos ajuda nessa digestão. Como o nome já diz, sistema digestório quer dizer nosso sistema de digestão. Então, o estômago, o esôfago são órgãos responsáveis por esse processo de digestão. Sistema respiratório, agora sim, o órgão responsável pela nossa respiração são os nossos pulmões. Então, dentro desse sistema respiratório, não podemos viver sem ar, né? Sabemos disso. Pela respiração, o nosso corpo retira gás oxigênio do ar e libera gás carbônico. Veja ao lado os órgãos que compõem o sistema respiratório. Então, nós temos aí todo esse processo de respiração acontece nessa parte aqui, lá na faringe, laringe, nos pulmões. Então, ao lado, vocês têm aí os órgãos responsáveis por esse sistema respiratório. Lembrando que quando fala respiração, a gente lembra logo dos pulmões, que são os órgãos importantes, né, que nós temos e que nos auxiliam aí nessa respiração. E tem os outros também, como vocês podem acompanhar aí no esquema ao lado. Em sequência, fala do sistema cardiovascular. O sangue circula constantemente pelos vasos sanguíneos do sistema cardiovascular, levando a todas as partes do nosso corpo o alimento e o gás oxigênio que necessitamos para viver. Então está lá o coração. Como eu falei anteriormente, quando eu falei com vocês sobre o corpo humano, eu falei que o coração é um órgão muito importante, pois ele bombeia, né, leva para todas as partes do corpo o sangue. Então, nesse sistema cardiovascular, aparece aí o coração e os vasos sanguíneos, que são responsáveis por esse funcionamento. Mais abaixo, nós falamos sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é composto de encéfalo, medula espinal e nervos. Está ligado ao quê? O sistema nervoso está ligado ao quê? À nossa cabeça, ao nosso sistema. O encéfalo comanda todas as funções do nosso corpo. É ele que nos auxilia ao andar, falar, respirar. É responsabilidade do encéfalo. E a medula espinal transmite e regula os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro. Então, ao lado, mostra aí para vocês todo esse funcionamento do nosso sistema nervoso. Às vezes um fato acontece com a gente mentaliza aquilo, leva aquilo para a nossa cabeça, mexe com todo o nosso sistema, né? Causa nervosismo, causa ansiedade. Então, esse sistema nervoso, ele também tem um peso muito grande no nosso corpo, né? No funcionamento do nosso corpo. Se os nervos talvez transmitem algum impulso, né? Algum susto, nosso corpo reflete aquilo, sente aquele processo, né? Então, mais abaixo está assim, os nervos transmitem os impulsos e conectam o sistema nervoso. Foi o que eu falei agora. Qualquer momento de tensão, a gente sente, né, no nosso sistema nervoso. Sistema urinário. As substâncias tóxicas ao organismo são eliminadas pela urina. Então, nós sabemos que os rins são os órgãos responsáveis, né? É através deles que são filtradas as impurezas que existem no nosso corpo. E todas essas impurezas, como eu falei agora, todas as substâncias tóxicas são eliminadas através da urina. Então, o sistema urinário está ligado a esse processo dos rins,
processo urinário, né? Sistema genital. Nos testículos, no caso no sistema genital masculino, e nos ovários, no sistema genital feminino, são produzidas as células reprodutoras. No caso, os homens reproduzem os espermatozoides e as mulheres os óvulos. E quando essas duas células, né, no caso aí, reprodutoras, se encontram, é quando é concebido, quando é originado, né, vamos dizer com essa palavra, um bebê. Então, precisa ter essas duas células reprodutoras para que ocorra esse processo. Finalizamos aqui a parte dos sistemas do nosso corpo. Agora vamos falar sobre a alimentação, higiene e hábitos saudáveis. Nós sabemos que a alimentação é algo muito importante no nosso corpo, né? Nós precisamos nos alimentar bem, com alimentos que nos traga energia. Então, cada alimento ele tem lá a sua importância. E não podemos esquecer também dos hábitos saudáveis e da higiene também, que está interligada com a questão da alimentação. Que não adianta a gente ingerir alimentos que não estejam bem lavados, bem higienizados, e isso, consequentemente, vai trazer danos à nossa saúde. Então, dentro desse assunto de alimentação, nós falamos sobre alimentos construtores, alimentos energéticos e alimentos reguladores. Então, agora eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês, na página 158, que eu vou falar um pouquinho desses 3 alimentos, né? O livro também traz alguns exemplos, só para a gente relembrar. Então, os alimentos, dentro desse conteúdo de alimentação, alimentos construtores, são ricos em proteínas, substâncias que favorecem o crescimento e a reconstrução de estruturas do corpo, como no caso de um ferimento na pele, por exemplo. Então, nós temos lá como exemplo de alimentos construtores a carne, o leite, o queijo, o ovo, o feijão e a ervilha. Mais abaixo, nós falamos sobre os alimentos energéticos. São ricos em açúcares e gorduras. Eles fornecem energia para o nosso corpo realizar suas atividades e produzir calor. A maioria das frutas, a manteiga, o óleo, o arroz, o mel, a batata e os doces são exemplos de alimentos energéticos. Ou seja, cada alimento ele é importante para o nosso funcionamento. Como nós vimos aí, mesmo os alimentos energéticos, eles sendo ricos em açúcares e gorduras, nós podemos ingeri-los, né? Nós podemos comê-los, só que não em excesso, porque é o excesso que causa danos. Então não é que a gente não pode comer, podemos comer, mas com consciência. O que prejudica é somente o excesso, tá bom? Agora nós vamos falar sobre os alimentos reguladores. São ricos em vitaminas e sais minerais, substâncias que regulam o funcionamento do organismo e previnem doenças. Como exemplo de alimentos reguladores, nós temos as verduras e legumes, queijos, peixes, né? Então tudo isso, todos esses alimentos são alimentos reguladores. Então, alguns cuidados importantes para uma boa alimentação. O que a gente deve fazer para ter uma boa alimentação? Comer pouca fritura, nós já sabemos, né? Fritura, gordura, tudo isso prejudica a nossa saúde. Tomar água filtrada ou fervida todos os dias, comer frutas e verduras diariamente, né? Isso é muito importante, mas o que é importante também? A higiene desses alimentos. Quando formos comer legumes, verduras, precisamos lavar bem, né? Para tirar toda a sujeira, todos os micro-organismos, todos os micróbios que tem ali que possam nos prejudicar. Devemos tomar leite fervido ou pasteurizado, mastigar bem os alimentos para fazer bem para a nossa digestão ocorrer de forma correta, procurar fazer as refeições em horários regulares. Normalmente as pessoas costumam dizer que as pessoas precisam se alimentar de 3 em 3 horas. Né? Não podemos comer em excesso, mas também não podemos ficar por um espaço grande de tempo sem nos alimentar. Né? Então essa alimentação precisa ser sempre equilibrada. Mais abaixo aí na página 159, aparece aí uma imagem da pirâmide alimentar, que vocês podem atentamente estar olhando aí no livro de vocês. Então agora, em sequência, fala sobre a higiene e hábitos saudáveis. Então, um conteúdo liga o outro. Como eu falei, a questão da higiene, nós sabemos que precisamos ter higiene não só na nossa alimentação, mas com o nosso corpo também. Precisamos tomar banho diariamente, precisamos lavar os cabelos também diariamente, cortar as unhas, até a questão de
com a nossa roupa, com o ambiente que nós vivemos, nossa casa, né? Essa higiene é muito importante. Então, na página 161, fala um pouco sobre esses hábitos e higienes. No caso, sobre a higiene e hábitos saudáveis. Então, eu vou ler rapidinho aí para vocês. Veja a seguir alguns cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Então, como eu falei, não é só com a alimentação. O nosso corpo, o ambiente em que vivemos, precisa ser bem higienizado, né? Então, tomar banho todos os dias, escovar os dentes ao levantar, após as refeições e antes de dormir. Lavar as mãos antes das refeições ou em um momento que estamos fazendo qualquer atividade que sabemos que as nossas mãos não estão limpas, precisamos sempre fazer essa higienização. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, precisamos ter muito cuidado com a higiene das nossas mãos, né, dos objetos que nós manuseamos, né, por conta desse vírus que está circulando, que podemos contrair através desse contato. Então, a higiene não só agora, antes, né, sempre foi importante e agora mais ainda. Andar calçado, né, evita a gente adquirir alguns vermes, alguns micro-organismos, alguns insetos que podem nos picar. Então é importante que andemos sempre calçados. Comer alimentos variados em horários regulares e uma coisa que é muito importante, que muitas pessoas não se atentam a isso, a questão da quantidade de horas que costumamos dormir. Sempre é falado que a gente precisa dormir 8 horas por dia. Então, às vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba com muitas atividades não se atentando a isso e dormimos pouco. Então, a nossa saúde também depende da quantidade de horas que dormimos. Isso ajuda o corpo a ficar mais vivo, a gente ficar mais disposto. Então, precisamos também, como esse último tópico aí, dormir cerca de 8 horas por noite, para no outro dia a gente estar bem disposto, né? Saindo desse assunto, que vocês podem continuar aí lendo na página 162, que fala sobre o convívio social, que é uma higiene também mental, né? Não só o nosso corpo precisa ser higienizado, mas a nossa saúde mental, como ouvir músicas, ler bons livros, passeio ao ar livre, tudo isso vai contribuir para a nossa saúde mental. Não podemos só pensar no nosso corpo, precisamos pensar também na nossa mente. Então aí, na página 162, tem alguns tópicos falando sobre esses cuidados também, que eu não vou entrar muito nesse assunto, mas vocês podem fazer a leitura aí no livro de vocês. Por último, nós vamos falar sobre o saneamento básico. Esse conteúdo começa lá na página 164. Então, o que seria o saneamento básico? Saneamento básico é o conjunto de medidas, providências pelos poderes públicos, ou seja, quem são os responsáveis pelo saneamento básico? Normalmente no município, a prefeitura, no estado, o governo. Então, esses órgãos públicos, eles precisam disponibilizar para a situação, ou para a população, né, todos esses recursos. Então, aí estão os principais serviços de saneamento básico, que é o tratamento e distribuição de água, todas as pessoas têm que ter, né, água em suas residências, coleta e tratamento de lixo e rede de tratamento de esgotos. Além de outros serviços, né, que aqui nós sabemos que esses são os principais, mas tem outros também. Então, o que vocês precisam saber? Saneamento básico é um conjunto de medidas que deve ser oferecida por um órgão público. E dentro delas estão incluídas a coleta de lixo, tratamento de água e de esgoto, como eu li agora. No livro de vocês, aí na página 164, fala desse tratamento e distribuição de água, que nós já falamos em outras aulas, que no nosso município, né, no nosso estado, o órgão responsável por esse tratamento e distribuição é a SEDAI. Antes dessa água chegar em nossas residências, ela passa por todo um processo de higienização, né? Porque ela vem de rios, de represas. Então, dentro dessa extração de tratamento, essa água é tratada para que ela chegue nas nossas casas apropriadas, entre aspas, para o nosso consumo. Só que nem tudo que a gente vai realizar dentro da nossa casa, a gente pode consumir essa água. Podemos utilizar para lavar uma louça, na higiene, mas assim, no momento em que vamos beber, precisamos beber água filtrada ou fervida, como foi falado aqui nesse tópico quando nós falamos sobre alimentação. Então, sabemos disso. A coleta de lixo e tratamento, né, do lixo. Nós sabemos que é responsabilidade da prefeitura. No nosso município, nós temos o caminhão, né, que a gente chama os garis, que varrem as ruas, e o pessoal do caminhão que passa recolhendo o nosso lixo. E dali ele é levado para um local onde ele é tratado, e em outras aulas nós já falamos sobre isso também.
Dentro desse assunto, nós falamos sobre a coleta seletiva. Aparece aí uma imagem para vocês na página 165, falando como funciona essa coleta seletiva, né? Que é o momento que a gente separa o lixo de acordo, o que é plástico, o que é papel, vidro, orgânico e metal. Então, a coleta seletiva é muito importante, pois possibilita a reciclagem do lixo. Desde o momento que a gente separa tudo ali, a gente pode reaproveitar. Como já sabemos que a reciclagem é o momento em que a gente recicla, reutiliza aquele lixo. Então, por isso é importante fazer essa separação. Sabemos também que o resto de alimentos que consumimos ou de algumas embalagens nós não podemos reciclar. O lixo orgânico é um exemplo disso. Algumas coisas a gente não consegue reaproveitar. Só que através desses restos de alimentos nós também fazemos várias coisas, como cascas de alguns legumes e verduras, de frutas. Nós podemos reaproveitar e fazer outros tipos de alimento. Então aí quando fala sobre lixo orgânico, está assim: os restos de alimentos, casca de frutas, legumes, formam lixo orgânico, ou seja, o que apodrece. Esse lixo também pode ser tratado em usinas de compostagem e reciclagem e transformado em adubo para fertilizar o solo. Então, esse processo aqui é de um lixo orgânico, de uma casca de fruta ou de legume que não pode ser reaproveitado. Mas nós podemos observar, até na internet mesmo, algumas pessoas que ensinam alguns doces, alguns bolos que nós fazemos com a casca da banana, mas isso tem que ser uma casca que esteja tratada, higienizada, né? Que não tenha passado por esse processo de apodrecimento, tá bom? Então, finalizando aqui essa parte da coleta seletiva, dentro desse assunto de saneamento básico, nós vamos falar sobre a importância do tratamento do esgoto. Quando o esgoto, ele é jogado ao ar livre, né? Ou em rios, mares, lagos, eles podem trazer essa atitude pode trazer danos para a nossa saúde e para o ambiente. Então, por isso, esse esgoto que sai das nossas residências, de indústrias, fábricas, eles precisam passar por um tratamento para não correr risco de afetar a saúde, né, a vida dos seres vivos em geral, não só os humanos, mas também os animais. Então tá aí, uma rede de esgoto, na página 166, uma rede de esgoto é constituída por um conjunto de tubulações subterrâneas, por onde são recolhidos os dejetos, a água suja e outros resíduos que vêm, por exemplo, das casas e das indústrias, como eu falei agora. Para não causar danos à saúde da população ou risco à natureza, o esgoto deve ser tratado nas estações de tratamento e só depois despejados nas águas de algum rio ou do mar. Então, como sabemos, precisa ser tratado, como eu falei agora, para não causar danos. Não que ele não possa futuramente ser despejado, como eu falei aqui agora, sim, mas deve acontecer esse tratamento. E um órgão também responsável por esse processo é a SEDAI, no nosso município de São Gonçalo. Nós temos também, no município de Niterói, outra empresa responsável por esse tratamento. Existe também a estação de tratamento de esgoto, onde, como eu falei agora, o esgoto é tratado para que futuramente possa ser despejado em algum lugar sem causar danos. Então, finalizamos aqui também, agora, o último tópico sobre saneamento básico e finalizando todos os tópicos que foram separados, que vão cair nessa revisão. Como eu sempre falo, qualquer dúvida, vocês podem chamar lá no grupo, que estamos à disposição. Fiquem com Deus e tchau, tchau!